inconsciente coletivo. Em nossa reflexão no episódio anterior, chegamos à conclusão de que todas as informações resultantes da interação do princípio material com o princípio inteligente estão armazenadas em uma área denominada inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é um conceito de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud, que descreve uma camada mais profunda da psique, compartilhada por todos. Essa camada contém padrões instintivos, herdados de ancestrais por meio de processos evolutivos. Em outras palavras, conteúdos universais que influenciam o comportamento e a experiência do ser vivo são passados de geração em geração e formam a base da vida. Não são adquiridos na vida individual, mas sim uma herança psicológica transmitida geneticamente, comum a todos. O acadêmico americano Theodore Roszak, falecido em 2011, portanto, contemporâneo nosso, destaca uma parte do inconsciente coletivo como uma sabedoria ecológica, responsável por sobrevivermos e nos desenvolvermos desde o Big Bang. O inconsciente ecológico, afirma ele, é a parte mais profunda do inconsciente coletivo, aquela que nos conecta com a natureza, com a sabedoria ecológica que existe desde os primórdios da origem do universo. E conclui: o inconsciente coletivo, no seu mais profundo nível, abriga a essência da inteligência ecológica das nossas espécies. Traduzindo, vamos pegar o exemplo do pássaro João de Barro. O João de Barro forma o seu ninho construindo uma estrutura em forma de forno com barro, palha e esterco fresco. O casal de pássaros se reveza na construção do ninho. Essa capacidade está no inconsciente coletivo da espécie. Tanto é que, mesmo em cativeiro, ele não perde a capacidade de nidificar, ou seja, construir a sua casa de barro. Então, o animal vive executando exatamente as mesmas coisas que os seus parceiros de espécie. Os pássaros João de Barro, circunscrito ao seu inconsciente, os gatos, os cães, as cobras, os ratos, as baratas, os elefantes, etc., também dependem ou são dependentes do inconsciente coletivo de sua espécie. Vivem do instinto animal. Nascem sabendo? Sim, mas não raciocinam, não escolhem, não têm consciência da própria existência, não projetam o futuro, não criam ficções, não mentem, não têm maldade, enfim, não possuem a individualidade racional. Esse inconsciente primitivo e coletivo está no DNA. Mas antes do DNA, está no princípio espiritual ou inteligente que os agrega. Portanto, os animais são indivíduos relativos, restritos e condicionados, ou seja, não evoluem individualmente. O cachorro não pode se destacar do grupo da espécie e evoluir diferentemente dos outros e passar a ter capacidades que os outros cachorros não têm.
E quando é que começa o processo de individualização? Quando o princípio espiritual atinge o ápice, o topo de sua evolução, no reino animal, ele recebe um upgrade para passar ao reino hominal. Onde se dá esse upgrade, ou seja, alcançar um nível superior de qualidade? Resposta: no mundo espiritual. É no mundo espiritual que o princípio espiritual, a mônada, é preparada para dar o salto de qualidade que a tornará espírito. O Evangelho segundo o Espiritismo, livro da espiritualidade, publicado por Allan Kardec, apresenta Platão, junto com Sócrates, como os precursores da ideia cristã e do Espiritismo, pois as ideias sobre a imortalidade da alma, a vida futura, a busca pela verdade, a evolução espiritual que ambos defendiam, já estavam presentes antes mesmo da vinda do Cristo. Platão, que viveu entre 428 e 348 a.C., afirmou que é no mundo das ideias que reside a essência perfeita de todas as coisas. Ele nos convida a olhar para além das aparências e enxergar as verdades que estão escondidas atrás das sombras, ou seja, no mundo que não vemos, o mundo espiritual. Segundo Platão, existe a figura do demiurgo, que é o artesão divino ou o princípio organizador do universo que modela e organiza a matéria caótica pré-existente, inspirando-se nos modelos eternos e perfeitos do Criador. O demiurgo não cria os materiais do universo, mas os organiza e os molda com base em ideias eternas, como um artesão, usando projetos. Os demiurgos são os cristos. Assim, os sistemas estelares e os planetas são formados e dirigidos pelos demiurgos. É no mundo espiritual que o princípio espiritual, a mônada, é preparada para dar o salto de qualidade que a tornará espírito. É a partir desse momento que o princípio espiritual se torna um espírito independente, um indivíduo com consciência própria, que passa a evoluir com suas próprias experiências, porque faz as suas próprias escolhas. E este será o tema do nosso próximo episódio, que é o homem. Não percam. Muita paz.